Você não deseja mais porque é melhor. Você deseja mais porque está acabando. E com base nessa frase eu vou explicar o que é o conceito da escassez. Vocês acabaram de ver no título do vídeo. Olha o gato. Bom, a escassez é uma arma da persuasão, muito poderosa. Por que ela é poderosa? Aqui no livro está escrito: as pessoas atribuem mais valor a oportunidades quando estão menos disponíveis. O uso desse princípio para o lucro pode ser visto em técnicas de persuasão como as táticas de quantidade limitada e do prazo. O lucro que o livro fala é nas vendas. Quando você vê lá um cupom de desconto, oferta imperdível, só hoje, esse é o gatilho da escassez sendo usado na prática, nas quais tentam nos convencer de que o acesso ao que oferecem é restrito pela quantidade ou pelo tempo. Bom, como vocês poderão ver aí, a arma da escassez, ela mexe muito com o senso de urgência do ser humano. Toda vez que uma situação, uma informação, uma mensagem, alguma pessoa, um sentimento, ele é limitado, ele tem prazo, tem data de validade, você fica mais suscetível a querer buscá-lo, querê-lo mais ainda, mais e mais e mais e mais. Sabe quando você... Deixa eu pegar um exemplo. Sabe quando você vê aquela pessoa e você sente uma atração física por ela? Quem aí já sentiu isso aí? Você sente uma atração, ela é muito bonita, e você chega, fala com ela, mas ela não está sempre disponível. Parece que cada conversa, cada mínima conversa, mínima interação que você tem com ela é algo surreal na sua mente. É algo assim que você não quer perder, você não quer sair dali. Depois que ela conversa com você, ela some por uns 5 dias e volta. Pode não ser inconsciente. Consciente, na verdade, perdão. Pode não ser consciente, mas ela está usando a escassez a seu favor. Você vê que ela não está extremamente disponível ali para você, isso te gera um sentimento de aperto no coração. Vocês já sentiram isso? Um aperto no coração, algo assim meio... Caramba, eu preciso falar com ela, cara. Ou com ele, se você é mulher. E esse é o sentimento da escassez, é um senso de urgência que se instala no nosso coração e faz a gente querer aquilo para agora, para ontem. E por que isso é tão potente, tão forte? Eu vou explicar agora segundo a teoria da reatância psicológica. Deixa eu ler aqui para vocês, para não me perder. Lembrando, pessoal, que todas as informações que eu estou passando para vocês é retirada de um livro. É um especialista nessa área de persuasão, que é o Robert Cialdini. O cara é fera, tem vários livros, o cara é estudado, tem diplomas fodas e o cara sabe o que ele faz. A reatância psicológica, o que ela é? De acordo com a teoria, sempre que a livre escolha é limitada ou ameaçada, a necessidade de conservar nossas liberdades faz com que as queiramos, bem mais do que antes. Ou seja, toda vez que você vê algo e não tem aquele controle, aquela sensação de que está ali sempre disponível, e é por isso que quanto mais disponível, mais você posterga, mais você deixa para depois, para fazer aquilo. Por que isso acontece? Porque está sempre disponível para a gente não tem o senso de urgência naquilo. Então, quanto mais a coisa está disponível, menos a gente vai querer fazer aquilo agora.
quanto mais uma mulher está disponível para o homem, mais ela está ali em cima dele, menos ele vai ver valor nela. Por que isso acontece, né, cara? Isso aqui é algo do ser humano. O ser humano, creio eu, que seja movido por isso, pela escassez. E então, quando aquilo mexe com o nosso senso de controle, nosso senso de liberdade, aquilo instala um sentimento de caramba, eu não posso perder minha liberdade, não posso perder meu controle, a minha autonomia de fazer aquilo na hora que eu quiser. Eu tenho que fazer agora, porque aquilo pode ir embora. E pessoal, como que a escassez ela é aplicada na nossa vida pessoal? É uma das coisas que eu quero falar aqui para vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, eu vou dar um exemplo aqui. A pasta de dente. Todo mundo tem uma pasta de dente aqui em casa. Pasta de dente, você fica lá pegando até o último fio de pasta da pasta de dente ali para economizar, para não gastar a próxima pasta de dente nova. Você tem que aproveitar ao máximo, ao máximo. O que isso tem a ver com a escassez? Afinal, a gente está usando algo ao máximo e já está disponível ali para a gente quer fazer muito bom uso. Será que isso, aqui vai a pergunta, será que isso não está ligado ao sentimento de perda, o medo de perder? Porque a escassez ela provém do medo. O medo de não ter a liberdade, o medo de não ter mais aquilo. Então, quando você fica toda hora ali pegando a última gota da pasta de dente, aquele sabonete lá, o sabonete está derretendo lá, quase acabando, aí você pega o sabonete e junta com o outro para fazer um sabonete só. Você acha que isso não é escassez? Você acha que isso não... essas atitudes não são baseadas no medo de ficar sem? O medo de gastar o próximo sabonete? Pegar a próxima pasta de dente? E acabar as pastas de dente e você ter que comprar mais? Então a escassez ela não é só algo que as pessoas utilizam no amor, na vida amorosa. Não é só algo que vendedores fazem muito bem, que é fazer a oferta limitada, a cupom de desconto exclusivo só para hoje, quinta-feira, sexta-feira, para dizer que esse produto não tá, só tem a última unidade e a próxima vai vir só daqui não sei quantos meses ou dias. Então não é só algo assim tão criteriosamente falando simples. Ela se aplica na nossa vida e muitas das nossas indagações ela provém do medo. Muitas das nossas preocupações ela provém do medo, o medo da perca. E isso é oriundo da escassez. O medo da perca é a mesma coisa. Você não vai ter aquela liberdade mais. Então, cara, eu tenho que aproveitar ao máximo ali minha pastinha de dente para não ter que gastar minha próxima. Que aí depois que acabar a próxima, eu vou ter que pegar a próxima pasta. Aí depois só vai ter uma pasta, eu vou pegar, eu vou gastar ela, eu vou ter que comprar mais. Me fala, você não acha que isso é escassez? Pessoal, é muito fácil vir com um problema e não dar a solução, só apontar.
Mas algo que eu tenho praticado na minha vida é toda vez que eu sinto esse sentimento na minha vida pessoal, eu vou pra cima, eu confronto esse sentimento. Por exemplo, eu tenho notado que eu tinha muita dó de gastar dinheiro, mesmo se eu precisasse. Eu cresci num ambiente assim que nunca foi aquele ambiente muito muito de fartura, a gente não tinha muitas condições. Graças a Deus hoje a gente tem mais. E minha mãe sempre me ensinou a economizar, não gastar. Ah, que não tem dinheiro, ah, que não tem isso, não tem aquilo. Então assim, isso foi me instalando um sentimento de, cara, não posso, tem que segurar ao máximo esse dinheiro aqui. Então toda vez que eu me deparo com uma situação em que eu fico relutando para fazer algo, comprar algo que é de necessidade, eu já identifico o sentimento de escassez na hora e compro. Por exemplo, esses dias eu quebrei meu chinelo. Aí falei, caraca, mano, será que eu compro mesmo outro chinelo, não sei o que? Eu falei, ué, como assim será que eu compro? Eu uso sempre chinelo, por que eu não compraria? Eu peguei e comprei, não tive medo de gastar. Então toda vez que eu precisasse, coloquei na minha cabeça, eu vou comprar, não vou ficar postergando. Por quê? O que eu vou fazer com o dinheiro que eu tenho sobrando ali na mão, se não for para comprar algo útil? Óbvio que tem um investimento, tem coisas à parte, tem o meu negócio. Mas algo que é necessário e pronto, cara. Você não vai ficar adiando. Então, acredito que a solução ideal é você partir para o confronto e identificar se eu estou agindo com base no medo ou na racionalidade. Até porque tem exceções. Você pode estar juntando dinheiro, pode estar com algum objetivo, não pode gastar agora nem por nada. Então assim, é importante você saber separar cada caso. Cada caso tem seu caso. Agora, como que eu posso utilizar a escassez a benefício próprio? Bom, eu acabei de falar que o que acontece nos relacionamentos, nas vendas, onde você é manipulado a comprar. Então nada mais justo do que eu usar a escassez a meu próprio benefício. Todos aqui sabem que a sua presença, por mais que você não ache, mas ela é valiosa. E você não pode agir como se ela não fosse, porque senão a percepção das pessoas vai ser alterada. A percepção das pessoas, ela advém da percepção que você tem de si mesmo. E a sua percepção, ela reflete no seu comportamento. Então assim, se você chega em um ambiente e se sente o invisível, é claro que eu já falei sobre isso no vídeo passado. Por exemplo, a sua imagem transpassa, querendo ou não, infelizmente essa realidade, a sua imagem, ela transpassa uma mensagem. Se você vai todo maltrapilho para um ambiente que é mais chique, ninguém vai te ver como uma pessoa ali importante ali dentro. Então, considerando esse fato, você vai bem vestido, porém você ainda tem aquele sentimento interno de que sua presença não vale tudo aquilo que você veste, as pessoas também elas vão te enxergar dessa forma. Porque a sua percepção ela reflete no seu comportamento. E o seu comportamento ele é externo. E ele externaliza para as pessoas a sua mensagem, que é: eu sou um cara inseguro, eu sou um cara assim, invisível, ninguém nota a minha presença. Então, o que a escassez tem a ver com isso? Bom, se sua imagem é valiosa, e de acordo com o livro aqui, as pessoas atribuem mais valor a oportunidades quando estão menos disponíveis. Quando eu digo oportunidades, não é só oportunidades, mas pessoas, amores, relacionamentos, produtos, coisas, quando estão menos disponíveis, você pode usar a escassez a seu favor.
No livro As 48 Leis do Poder fala muito sobre isso também. Você pode ler mais tarde ou eu posso trazer um tema a respeito. Porém, usar a escassez a seu favor é algo que vai deixar as pessoas ali perceberem mais o seu valor. Então, ali, quando você está interagindo, cara, fique 100% presente ali na interação. Mas quando é hora de você fazer o que você tem que fazer, você faz sem ligar para ninguém. Você tem que se colocar numa posição onde você é o cara importante, você está dando atenção para uma pessoa. Você não está querendo a atenção dela, você está dando sua atenção, você está dando uma parte de sua atenção. A sua atenção é valiosa, então você tem que se tratar como uma pessoa valiosa. Então esse é o padrão mental fundamental. Padrão mental fundamental, o padrão de pensamento fundamental para você atribuir a escassez ali ao seu derredor, a sua aura, a sua essência. Então as pessoas vão perceber, querendo ou não, que você é um cara valioso, a sua presença é valiosa, você não está a todo momento disponível. É claro que você não vai ficar fazendo joguinho besta, tipo, quando a pessoa está conversando com você está lá, olhando no celular. Cara, isso aqui é ridículo, irmão. Você pode passar uma imagem totalmente diferente, e a pessoa pode pegar um ranço, uma raiva de você e nem querer muito te dar atenção mais. Enfim, essa é uma das formas que você pode usar o princípio da escassez a seu favor. Fora que se você trabalha com vendas, nada mais justo do que pegar todas as vezes que você cair nessa estratégia de lucro, desconto, só hoje, não sei o que, oferta imperdível, esse produto acaba amanhã, último produto em estoque. Você pode usar isso também a seu favor, essas próprias estratégias. Se você vende algo, por exemplo, você vende relógio, você pode falar, esse relógio aqui, ele foram criados somente 50 unidades dele. Aí você faz lá um grupo com 100 pessoas, e os primeiros a adquirir ali, os primeiros a adquirir são os únicos que vão comprar esse relógio. É óbvio que você não vai fazer só um grupo, você vai fazer vários, mas você vai atribuir esse princípio da escassez aí. E quando algo é escasso, ela se torna mais valiosa. Lembra do que eu falei? Então você pode aumentar o preço desse relógio, do seu produto. Interessante, né? Olha aqui, tem uma situação muito interessante. Deixa eu ver se eu acho. Olha só, estava procurando uma citação, acabei achando outra, muito legal também. Olha aqui esse parágrafo do livro. As pessoas parecem mais motivadas pelo pensamento de perder algo do que pelo pensamento de ganhar algo do mesmo valor. Por exemplo, estudantes universitários sentiram emoções bem mais fortes quando se pediu que imaginassem perdas em oposição a ganhos em seus relacionamentos amorosos ou nas médias de suas notas, especialmente sob condições de risco e incerteza. A ameaça de perda potencial desempenha um papel poderoso na tomada de decisões. Você só ama aquilo que você tem capacidade de perder. Se você não... Você só ama aquilo que você tem capacidade de perder. Ou melhor, a possibilidade. Se você não tivesse essa possibilidade de perder aquilo, você não ia amar tanto quanto você ama. Você não ia dar o devido valor. Se você soubesse que aquilo é eterno, se não tem a capacidade de perder aquilo, acredito que você não ia dar o devido valor. Segundo o princípio da escassez, tá?
Porque ó, tem um exemplo muito interessante, que é da história de Romeu e Julieta. Não sei se vocês já viram a história de Romeu e Julieta, mas era um casal que a relação deles era proibida pelos pais. E isso cooperou com que o relacionamento deles se fortificasse mais e mais, o amor deles se fortificasse. Olha aqui, eu vou ler um trechinho para vocês. Isso está atrelado à reatância psicológica, tá? Que ela diz que detestamos perder as liberdades que já temos. Esse desejo de preservar nossas prerrogativas consagradas está no centro da teoria da reatância psicológica. De acordo com a teoria, sempre que a livre escolha é limitada ou ameaçada, a necessidade de conservar nossas liberdades faz com que as queiramos, a semelhança dos produtos e serviços associados com elas. Isso aqui eu já li para vocês. Por mais simples que o núcleo da teoria pareça, seus brotos e raízes se estendem por grande parte do ambiente social. Do jardim do amor jovem, passando pela selva da revolução armada até os frutos do mercado, uma parcela impressionante de nossa conduta pode ser explicada pelo exame das ramificações da reatância psicológica. É que fala que a tendência à reatância começa nos 2 anos de idade, onde as crianças elas parecem dominar a resistência à pressão externa, à ordem dos pais. Elas querem fazer o que elas querem. Então a criança está naquela fase da rebeldia. Ela sente que tem a liberdade de fazer o que ela quiser. Ela sente que tem aquele direito de escolher o que ela quer fazer. E quanto mais os pais interferem nisso, mais ela fica rebelde. Isso é reatância psicológica. Agora vamos lá dar o exemplo de Julieta. Nada ilustra tão claramente a característica bumerangue da pressão dos pais sobre o comportamento dos adolescentes como fenômeno conhecido como efeito Romeu e Julieta. Como sabemos, Romeu Montecchio e Julieta Capuleto são os desventurados personagens shakespearianos cujo amor era condenado por uma rixa entre suas famílias, desafiando todas as tentativas dos pais de separá-los. Os adolescentes alcançaram uma união duradoura em seu ato trágico de duplo suicídio. O louco, é bem maluco esse romance, né? Enfim, na história de Romeu e Julieta conta que eles se suicidaram ali no final, né? Porém, quanto mais os pais deles batia naquele amor deles, perseguia, mais o amor deles se intensificava. Agora, para terminar aqui, eu vou mostrar como se defender dessa regra.
Então vamos lá. Como se defender da regra da escassez? Então, pessoal, como defesa, a gente pode tentar ficar alertas para um frenesi de excitação em situações envolvendo a escassez. Uma vez alertados, seremos capazes de tomar medidas para acalmar a empolgação e avaliar os méritos da oportunidade, perguntando-nos por que a queremos tanto. Então você pode por exemplo, caso a gente venha ali a se submeter ao efeito da escassez ali sem a nossa ali naturalmente ali algum vendedor fazendo técnicas de venda, nossa melhor reação ocorreria numa sequência de 2 estágios. Assim que sentirmos a onda de excitação emocional fluir por causa das influências da escassez, deveremos encarar essa sensação como um sinal para parar. Quando você sente ali aquela urgência, já é um sinal para você, meter o pé, ou desacelerar ali, ficar de boa. Aquele sentimento de eu quero agora, preciso comprar isso agora, quero falar com ela agora, já é um aviso para você parar. Vai fazer outra coisa, ou sai dali. Reações febris de pânico não promovem decisões sábias, isso é verdade. A gente precisa nos acalmar e recuperar uma perspectiva racional. Aí depois disso, que a gente se acalmou, a gente pergunta para nós mesmos por que queremos o item em questão, por que queremos aquilo, eu quero comprar isso, por que eu quero essa mulher? É realmente o desejo de querer ela, de ter ela? Você quer por causa dos benefícios que aquilo pode te prover? Ou é somente um desejo de possuir, porque aquilo afetou a sua liberdade? A escassez afetou a sua liberdade, a sua livre ação ali de chegar e falar com a pessoa na hora que quiser, ou comprar aquele produto quando quiser. Afetou isso? Então você quer pelo sentimento de posse, de ter aquilo agora, que aquilo te afetou, ou pelos benefícios daquilo? Você viu realmente o que aquilo pode te agregar? Se a resposta for o que queremos, basicamente com o propósito de possuí-lo, sua disponibilidade deverá nos ajudar a calcular quanto gostaríamos de gastar nele. Porém, se a resposta for por sua função, o que aquilo nos agrega, quais os benefícios, queremos algo bom de dirigir, beber ou comer, ou uma esposa bonita, que ela sabe, é uma boa mulher, seria uma boa mulher para os meus filhos, é uma menina fiel. Será importante lembrar que o item funcionará igualmente bem caso seja escasso ou abundante. Então assim, mesmo que a pessoa pode estar usando a escassez ali, se ela realmente for boa, você tem que parar e analisar. Resumindo, deveremos recordar que os biscoitos escassos não eram mais gostosos. Aqui eles se referem a um estudo onde ele colocava pessoas numa sala e oferecia biscoitos. E alguns biscoitos eles ofereciam potes com biscoitos. E alguns potes tinham menos biscoitos e outros tinham bastante. Aí depois eles iam perguntar a opinião, o que ele achou daqueles biscoitos. O resultado foi que, quando tinham poucos biscoitos em certo pote, eles gostavam mais, tendiam a gostar mais do biscoito. Quando tinham bastante, eles não achavam tão atrativos, tão deliciosos. E outra coisa é que,
O pesquisador ia, quando o pote estava cheio, ele roubava um pouco dos biscoitos e falava que era para o outro centro de pesquisa ali, porque faltou biscoito, faltou material. Isso aí aumentava ainda mais a vontade, o desejo da pessoa por aquela bolacha. Então, quando eu esqueci de mencionar, mas quando a escassez ela está sob efeito de competição, quando tem alguém ali junto com você, esse efeito tende a se intensificar mais e mais e mais. Foi interessante também que eu vi um caso aqui no livro, que um cara, ele estava vendendo carros, no que ele vendia, no que ele anunciava na revista, no jornal, ele esperava dar um certo número de interessados, por exemplo, reunir 6 pessoas ali, ele marcava o mesmo horário para aquelas 6 pessoas. Vamos supor que ele marca para chegar 2 horas da tarde. Às 6 chegam as 2. O primeiro que chega, ele já vai apresentando o carro. Vai ali mostrando. E assim, o cara ali tá de boa, ele achava que ia ser uma venda comum. Até que ele percebe o segundo comprador entrando. No que o segundo comprador entra, o comprador número 1, ele já começa a sentir os efeitos da escassez. Cara, aquele cara tá competindo comigo. Ou eu decido agora, ou esse carro vai ser dele. Eu não levo embora. Então, cara, eu não sei se vocês acham isso. Para muitos, isso pode ser uma técnica muito maléfica, antiética. Porém, cara, o rapaz usou do benefício do conhecimento ali e conseguiu se satisfazer ali com aquilo. Aí no que chegava o terceiro rapaz, o primeiro talvez por se sentir muito pressionado, ou ele ia embora, ou ele levava o carro na hora. E se ele fosse embora, o segundo já ia estar pressionado pela presença do terceiro. E ali ia ficar naquela rivalidade. Eu compro ou não compro? Ele pode tomar o carro de mim, eu vou ficar sem. Cara, eu vou ficar sem esse carro bonito. E automaticamente aquilo se torna algo mais valioso. Conseguiram compreender a ideia? Então pessoal, foi basicamente isso e esse foi o vídeo. Tamo junto.